E se o seu maior obstáculo, os desafios que você tem na vida, não são as circunstâncias ao seu redor, não são as coisas que estão na sua frente, mas são as coisas que estão na sua mente? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as crenças limitantes. Por que ela atrapalha tanto a nossa vida, essas crenças, né? E como identificar da onde que elas surgem e como desconstruir essas crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes, mas aí a gente precisa ver como é que a gente está trabalhando nisso. Então vamos ver aqui? Então, o primeiro passo aqui, claro, é a gente entender o que são as crenças limitantes. Para ficar claro de entender, ficar mais fácil, né? Vamos separar pelos termos, né? Aqui a gente também vai chamar as crenças limitantes de crenças centrais, né? Que é utilizado aí em outras disciplinas também. Mas claro, né? Se você é um especialista da área, não se apega ao ponto e vírgula, aqui a gente está falando com o público em geral. Então, crenças limitantes. Primeira parte, crenças. O que são as crenças? Algo que você crê, algo que você acredita sobre você mesmo. E limitantes, aquilo que te limita, cria um limite, coloca você dentro de uma caixinha. Então, são coisas que você acredita sobre você, que coloca você dentro de uma caixa, de um estereótipo. Geralmente, a origem das crenças limitantes vem da infância. Boa parte das crenças limitantes podem vir da infância. Por causa talvez dos seus pais, do que você passou na adolescência, de familiares, de coisas que você viveu na escola, dos irmãos mais velhos, mais novos, enfim. Porque a nossa personalidade, boa parte da nossa personalidade é desenvolvida na infância. Por isso que geralmente as crenças limitantes podem vir da infância, né? Ou tem uma raiz na infância. Mas não é só isso, não é só na fase do crescimento e desenvolvimento. A gente pode desenvolver também na vida adulta, ou talvez por uma característica específica, um problema de saúde, por exemplo, como ansiedade ou depressão. Então, um problema de saúde específico pode fazer com que a gente gere crenças limitantes ou fortaleça crenças limitantes que não estavam incomodando, né? Que isso pode acontecer também. A gente pode ter crenças limitantes e já saber lidar com elas, né? Então, alguns exemplos aqui de crenças limitantes, ó. Eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo, não consigo mudar, esse é meu jeito e ponto final. Então, a pessoa criou uma crença que ela é daquele jeito e que ela não pode mudar. Isso está limitando ela, aquela caixinha que ela se colocou ali dentro. Então é uma crença limitante, a pessoa está se limitando. Mas também pode ser, eu não sou bom em nada. Eu não sou bom em nada, eu não consigo fazer nada, eu sou assim mesmo, tal, né? Então a pessoa acredita que ela não consegue desenvolver habilidades, que ela não consegue ter resultados. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, né? E alguns usam uma crença limitante como esquiva, como forma de sair pela tangente, né? Como o pessoal diz. Eu não tenho idade para isso. É interessante que eu já ouvi jovens de 20 e poucos anos falando isso, né? Não, mas eu não tenho mais idade para essas coisas. Pode ser uma crença limitante. Então essas ideias podem ser crenças limitantes. E aí o que vai ajudar a gente a lidar com as crenças limitantes? É o autoconhecimento. E essa é a ideia, é a base do canal, né? O autoconhecimento é a base de praticamente tudo que a gente vai fazer na vida. E principalmente também de a gente entender as crenças limitantes. É muito importante a gente conhecer a si mesmo, né? Quem eu sou? Quais as minhas qualidades e defeitos? Então uma pessoa que fala assim, eu não consigo tocar violão, não consigo aprender, eu não sou bom pro violão ou pro instrumento musical. Se uma pessoa criou um histórico, ela fez curso, ela se desenvolveu, ela se dedicou, mas percebeu que não tem facilidade, não é a vocação dela tocar um instrumento, depois de se esforçado muito, aí já não se torna uma crença limitante. Pode ser que pela experiência e pela prática ela viu que não tem vocação para aquilo, né? E isso pode acontecer mesmo. Então aí você se conheceu e sabe que isso não é uma crença limitante. Devido à sua experiência e tentativas e erros e treinamento e esforço, você viu que não é exatamente aquilo que é a sua vocação, né? Ou aquilo que você tem facilidade em fazer. E aí, a partir disso, a gente começa a criar estratégias para a vida. Porque as crenças limitantes, como o nome já diz, nos limitam. Então, se a gente entende que aquilo está atrapalhando a nossa vida, aí a gente cria estratégias para vencer essas crenças limitantes. Ou, por exemplo, ao perceber que eu não tenho a vocação para tocar um instrumento musical, por exemplo, então aí eu percebo que isso não é uma crença limitante, realmente uma característica minha é que eu tenho mais facilidade com outro tipo de área. E aí eu vou me dedicar a outro tipo de área, né? E isso, o jovem, a pessoa que está se desenvolvendo, crescendo, se desenvolvendo, vai descobrindo ao longo da vida. Então nesse vídeo a gente vai ver uma síndrome que tem uma relação direta com as crenças limitantes. A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. E como lidar com as crenças limitantes, como desconstruir as crenças limitantes.
Porque a maioria das pessoas sabe o que fazer, o que precisa fazer para se desenvolver e se tornar o ser humano que ela deseja, né? Principalmente as coisas mais básicas, assim, importantes da vida. Por exemplo, todo mundo sabe que tem que ter uma boa noite de sono, que tem que praticar exercício físico, ter uma alimentação equilibrada, cuidar da saúde emocional, construir um relacionamento forte com pessoas que se tornam importantes ao longo da vida, né? Ou como diz um conceito importante, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. E o que isso quer dizer? Qual que é a essência disso, né? As pessoas nos influenciam. Então é importante a gente ter boas companhias para a gente crescer e ter uma vida melhor. Crescer e se desenvolver como ser humano, se tornar uma pessoa melhor. E aí a questão é como fazer isso. Então a maioria das pessoas sabe o que precisa ser feito, mas como? Como se desenvolver? Como lidar com essas situações, né? Ou, por exemplo, nas crenças limitantes. E pensando nisso, foi aí que eu criei o método Neuro 7. Para quem não conhece, né? Eu sou o João Carlos, sou professor de educação física, personal trainer, especializado em fisiologia do exercício e focado em neurociência, comportamento e qualidade de vida. E aí eu criei o projeto NeuroJohn, que é esse espaço aqui que a gente tem, para produzir conteúdo gratuito, para que todos possam ter acesso, né? Porque a maioria das pessoas tem, não é fácil para ter acesso a vários profissionais diferentes que falam sobre esse assunto. Né? Mas aí eu criei o método Neuro 7, que ajuda a pessoa em 7 passos a se tornar a pessoa que ela deseja. Porque é difícil ter um psicólogo, um nutricionista, um personal trainer, um médico. Então, para facilitar, eu criei esse método para que em 7 passos, né, você consiga se tornar uma pessoa que você deseja. E isso você pode refazer durante a vida, né? Porque a gente vai mudando durante a vida. Então tem uns passos práticos ali que envolvem reflexão. Só que, claro, né? Esse método não substitui um atendimento personalizado com vários profissionais. Mas como a gente sabe, a maior parte das pessoas não tem acesso. Por isso que o método, o custo é muito acessível, né? E aí o link está aí na descrição se você quiser saber mais informação e entender melhor como é que funciona esse método. Vamos falar então da síndrome que tem a relação direta com as crenças limitantes. É a síndrome do impostor. Talvez você já tenha ouvido falar. Primeiro é importante deixar claro que a síndrome do impostor não é um diagnóstico, né? A gente tem algumas síndromes que são um diagnóstico específico que um profissional da saúde, ao fazer uma avaliação, né, vai fazer esse diagnóstico. Mas a síndrome do impostor é um conceito, uma percepção que a gente tem da característica de como a pessoa lida com ela mesma e com a vida em si, né, e a forma que ela pensa e tudo mais. Então, por exemplo, olha como tem uma relação direta a síndrome do impostor com crenças limitantes. A síndrome do impostor, muitas vezes a pessoa pensa assim, ó, eu não sou bom o suficiente. Ou de repente se a pessoa conseguiu um emprego, aí alguém elogia, oh, parabéns, hein, você conseguiu um emprego lá. Aí a pessoa fala, não, foi sorte, porque apareceu lá umas vagas de emprego, acabei entrando, alguém me indicou e tal, né? Foi coincidência, né? Então, no fundo, a pessoa tem uma ideia que ela é uma fraude. Ou seja, na síndrome do impostor, a pessoa tem um erro de pensamento que desqualifica o positivo, desqualifica as habilidades que ela tem, ou esse conceito de não merecimento. Esse erro de pensamento que a pessoa desqualifica o positivo a respeito dela mesma, ela tem esse sentimento de não merecimento, de alguma forma. Isso pode vir dos familiares, como a gente falou lá atrás, né? A pessoa nunca recebeu um elogio, sempre era criticada, sempre tinha cobrança. Pode ter sido na escola, pode ter sido entre os irmãos mais velhos, mais novos. Enfim, isso pode ter vindo lá de trás, ou pode ser que pela ansiedade, pela depressão, que a pessoa acabou desenvolvendo isso ao longo da vida. Então, olha como a síndrome do impostor tem uma relação direta com as crenças limitantes. E qual que é o desafio, né? Porque de onde surge? Qual que é o desafio da síndrome do impostor? Primeiro, tem uma relação direta com a insegurança, né? A pessoa tem algum tipo de insegurança com ela mesma, que pode ser numa situação específica ou pode ser com ela de maneira geral. Então, muitas vezes tem baixa autoestima ou talvez um distúrbio de autoimagem, né? Pode ser várias coisas reunidas aí, mas de alguma forma é uma insegurança que ela tem com ela mesma. E aí, qual que é o desafio? Qual que é a consequência em relação a isso? Pode ter um perfeccionismo exagerado, a pessoa sempre está tentando fazer e não para de trabalhar e não para de buscar a validação, então ela acaba fazendo mais do que ela deveria, porque ela nunca acha, quando a gente viu aqui, ó, que ela é boa o suficiente. Então ela fica num perfeccionismo exagerado, ela sempre quer fazer mais, não deu certo, eu não consigo mesmo, a pessoa não se sente bom o suficiente, boa o suficiente, e acaba fazendo mais do que deveria, porque sempre está buscando essa validação, né? Só que nessa busca da validação, a pessoa também tem uma dificuldade. A dificuldade em dizer não, porque ela não quer desagradar outras pessoas. Então, às vezes ela é convidada para algum tipo de evento e a pessoa não queria ir, mas ela não consegue dizer não. E aí, várias circunstâncias no dia a dia dela, na vida dela, a pessoa recebe convites, propostas e circunstâncias que a pessoa não consegue dizer não. E às vezes até coisas que ela corre um certo perigo,
que deveria se proteger, e mesmo assim a pessoa não consegue dizer não. Por isso a questão de desqualificar o positivo, do não merecimento, de não ser bom o suficiente. Então a síndrome do impostor. A pessoa desqualifica as habilidades, as qualidades, as virtudes que ela tem. E aí qual que é a solução? Como é que a gente pode lidar com isso? É claro que se for um problema de saúde específico, aí você vai estar fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, fazendo um tratamento específico, talvez vai ter um diagnóstico e você vai receber uma receita para tomar um medicamento e assim por diante. Mas do ponto de vista prático do que você pode fazer, é tirar tempo, talvez todo dia, talvez toda semana, talvez todo mês, para refletir nas pequenas vitórias e conquistas que você teve naquele período, né? Naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. E isso é muito importante. Na verdade, isso já está intrínseco na nossa sociedade como algo importante. Quer ver um exemplo como isso é muito importante? Todo mundo já sabe disso. Quando a gente pega a estrutura educacional, está intrínseco na estrutura educacional reforçar as pequenas vitórias daquele aluno, daquele aprendiz, daquela pessoa que está passando por aquele processo educacional. Então, o trabalho que a pessoa fez, ela recebe nota. Uma prova que ela fez, ela recebe nota. Ela passou de ano, teve a formatura, ela recebe um certificado, ela recebe um diploma. Então, no sistema educacional, desde a infância, é reforçado as pequenas vitórias que a pessoa está tendo. Só que isso deveria ser de maneira consciente. E a gente fazer isso também na vida adulta, para a gente reconhecer e relembrar os esforços, as virtudes, as habilidades que a gente está desenvolvendo. Não é ser arrogante e nos achar melhor do que outros, mas a gente também não pode ir pro lado oposto, sentir inferior que todo mundo. Então tem muitas coisas que a gente aprende com outros e tem muitas coisas que a gente pode ensinar, né? Talvez um ditado que você conheça, né? Ninguém é tão inferior ou iniciante que não possa ensinar algo, e ninguém é tão inteligente ou sábio, habilidoso que não possa aprender algo. Então a gente sempre está aprendendo e a gente sempre está ensinando. Pelo exemplo, pelas palavras, né? De várias formas diferentes. Pessoas nos influenciam e a gente influencia pessoas. Então todo mundo tem suas virtudes, qualidades. Então você tem que tomar esse cuidado para avaliar as suas pequenas vitórias, suas pequenas conquistas e fazer isso com frequência. Principalmente se é a síndrome do impostor ou as crenças limitantes estão abafando o seu dia a dia, sua vida, suas emoções, seu cognitivo e assim por diante. Mindset é o seu ponto de vista, né? A forma como você muda a chavinha aí dentro do seu cérebro. Uma coisa muito importante, um alto nível de inteligência emocional e de autoconsciência é essa frase aqui, ó. É esse conceito, essa ideia, esse ponto de vista. Guarda muito bem essa frase, anota no papel, coloca na parede, mas isso é muito importante. Você não é os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Sempre questione os seus pensamentos. Porque as nossas primeiras emoções e pensamentos a gente não controla. Eles vêm na mente e pronto, né? A gente não tem controle. Só que nós não somos o que nós pensamos. Nós podemos questionar esse pensamento, essas vozes que vêm na nossa mente. E é normal que isso aconteça. Essas vozes são o cérebro tentando digerir o que está acontecendo à nossa volta. E aí ele busca lá na memória algumas informações e traz à tona. Aí a gente tem que fazer o filtro, né? O nosso córtex pré-frontal vai fazer esse filtro e digerir esses pensamentos. E aí um exemplo muito clássico, né, do perigo de não controlar os pensamentos. Muitas vezes a gente está no trânsito ou alguma coisa assim, aí acontece um acidente, alguma coisa assim, e as pessoas começam a brigar no trânsito, né? E às vezes pode vir um pensamento assim, vontade de matar aquela pessoa ali, né? Mas a maioria de nós, não, até parece, né? Não ia fazer isso. Só que olha só, tem pessoas que não se controlam. E aí elas pegam esse primeiro pensamento e vão até o fim. E aí é onde a gente vê, tem uns casos de morte aí no trânsito, né? Imagina tirar a vida de outra pessoa só porque acendeu a luz alta, não acendeu o pisca ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Não faz sentido tirar a vida de outro ser humano por uma coisa tão simples. Então, nós não somos o que nós pensamos. Você não é os seus pensamentos. É muito importante sempre questionar os seus pensamentos. E é aí que a gente desconstrói as crenças limitantes. E aí a gente vai ver um exemplo aqui de crenças limitantes e que é muito comum e é muito importante caso você tenha essa dificuldade. Mas se você é mãe, se você é pai, se você é professor ou de alguma forma você ajuda crianças a crescerem, se desenvolverem, ou adolescentes e assim por diante, hoje, por causa dos eletrônicos, os jovens estão com essa dificuldade de se comunicar, né? Mas muitas pessoas têm essa dificuldade e
essa crença limitante, ó. Eu não consigo falar em público. Ó, tá errado aqui, ó. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo me comunicar. Muitas pessoas têm dificuldade em ir na farmácia conversar com o atendente. Eu não consigo falar em público. E os jovens agora crescendo grudados nos eletrônicos, eles estão perdendo essa habilidade. E aí olha só que interessante a pergunta. Você não consegue ou você não se permitiu aprender por meio de tentativa e erro? Ou seja, exercícios práticos para desenvolver essa habilidade. Então, às vezes, você criou uma crença e está se cobrando por algo que, como se deveria ser automático. E não é automático. A comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve. E aí, se de repente, lá atrás na escola, se fazer uma apresentação na escola, ou sempre, às vezes na família, você ia falar o que você pensa, o que você sente, sempre cortavam você ou alguma coisa assim, aí de repente você começou a ficar mais inibido. E aí você pensou, eu não consigo falar em público, eu não consigo me comunicar. Mas às vezes você não desenvolveu essa habilidade. E aí por isso que a gente volta e relembra a importância dos pais, dos professores e qualquer pessoa que ajuda na formação das crianças e dos jovens, né? Ajudarem eles a se desenvolverem, a falar em público. Quer ver um exemplo de um caso extremo? Olha que interessante essa notícia aqui, ó. A geração Z está levando os pais em entrevista de emprego, revela uma pesquisa. Se você pesquisar aí, você vai ver várias notícias falando sobre isso, né? Eu não gosto muito da expressão, da ideia geração Z, no sentido generalizado, né? Não é todo mundo que faz parte da geração Z tem essa postura, né? Eu, por exemplo, conheço muitos jovens aí da geração Z que são muito maduros, assumem grandes responsabilidades, são esforçados, trabalhadores, né? Mas tem uma parte da geração Z que está com essa dificuldade. Então imagina, né? Para quem não é da geração Z, sabe que isso é muito estranho, para as empresas também, né? Imagine com os pais na entrevista de emprego, né? E aí isso mostra que os pais também estão despreparados. Mas aí essa é uma outra questão. Por isso que é importante, né? A gente relembrar isso. A comunicação é algo muito importante. Uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né? A nossa vida depende de a gente se comunicar bem. E essa é um tipo de crença limitante. Eu não consigo falar em público, eu não consigo me comunicar. Mas na verdade a pessoa às vezes não se dedicou para isso. E aí a gente precisa criar um repertório, e aí a gente vai para a neurociência. Às vezes lá atrás você teve um trauma ou alguma coisa que gerou um gatilho na sua memória, e aí o seu cérebro registrou aquela informação, e aí sempre quando você vai falar em público, você vai falar com alguém, o cérebro traz de volta essa informação. E aí você fala, eu não consigo. Só que você precisa criar um repertório, ou seja, crie oportunidades para falar com outras pessoas, né? No caixa do supermercado, na farmácia, fila no banco, enfim, onde você, onde faz sentido no seu dia a dia, né? Mas a ideia central aqui é a gente relembrar isso aqui, ó. Sempre questione as crenças que surgirem. Então, as crenças limitantes que surgirem na sua mente, sempre questione. De onde está vindo isso? Por que isso está sendo falado? E todos esses exercícios já vão ajudar bastante a resolver as crenças limitantes, a síndrome do impostor e assim por diante. Mas tem alguns casos, que aí é o que a gente vai ver aqui, ó. Tem alguns casos que pode ser um pouquinho diferente. Nesse livro aqui, o livro Ansiedade, do Augusto Cury, ó. Deixa eu fazer assim que eu acho que vai ficar mais fácil. Nesse livro aqui, ó, Ansiedade, do Augusto Cury, vendeu muitas cópias, ele ficou muito conhecido no mundo todo, né? Esse livro, ele viralizou falando sobre ansiedade. Olha só que interessante, porque às vezes uma crença limitante tem uma raiz muito forte. E do ponto de vista neurológico, quando uma coisa tem alta intensidade, né, um trauma que teve na infância, ou alguma coisa que foi muito intenso emocionalmente, o cérebro deixa mais registrado, mais concretizado aquela memória e aquela ideia, né? E talvez aquela crença limitante. E a gente não consegue apagar isso. Olha que interessante que diz aqui, ó. Quando o eu, ou a personalidade, está relativamente madura no final da adolescência e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes e de escrever a sua história, ele já é refém do seu passado, com milhões de experiências. Então, primeiro, entendendo essa parte. Quando a gente chega no final da adolescência, mais ou menos, a nossa personalidade já está formada, ou quase formada. E a gente já tem aquela capacidade de tomar decisões. Por isso que com 18 anos já se torna maior de idade para tomar decisões com mais responsabilidades do ponto de vista social, né? Só que aí você já tem um histórico com milhões de experiências que você já viveu. E a gente não consegue fazer uma coisa, olha só que interessante, ó.
E nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dificuldade de mudar a base do que somos. E nada disso pode ser deletado, apenas reeditado. Então, qual que é a ideia que eu quero trazer aqui? De maneira geral, as crenças limitantes, por exemplo, eu não consigo falar em público, a gente consegue, aos poucos, ir desenvolvendo, né? A gente consegue trabalhar essas habilidades, né? Talvez, se você tem o privilégio, a oportunidade de ter um psicólogo te acompanhando, você vai conseguir, aos poucos, ir desconstruindo essas crenças limitantes, ou também, de maneira autônoma, como a gente falou, né? Você pode clicar no link da descrição, lá no método Neuro 7, e você vai desconstruindo essas crenças limitantes. Mas tem algumas que estão tão enraizadas, tão concretizadas no nosso sistema neurológico, que é uma coisa que foi muito intensa pra gente emocionalmente, que a gente não consegue apagar. Só que a gente consegue reeditar essas memórias. A gente consegue fazer uma edição nessas lembranças. E é o que a gente faz, por exemplo, quando vai no psicólogo, no psicoterapeuta, né? De alguma forma. Muitas vezes a gente relembra de coisas do passado e ali naquela conversa a gente vai reconstruindo aquela memória, trazendo mais informações. E isso é muito importante. Porque ao trazer mais informações, aquela cicatriz já não vai ser uma ferida aberta. A gente começa a fechar aquela cicatriz, como se a gente fosse tirando os pontos, né? Vai tirar o dreno, vai tirar os pontos, e aos poucos aquela cicatriz vai se fechando. Então esse livro é muito interessante, né? Essa ideia que outros especialistas de outras áreas trazem um conceito muito parecido, mas é interessante ter uma base na neurociência, né? Tudo aquilo que gera um impacto muito forte na gente, a gente registra e grava na nossa memória, e o nosso sistema nervoso fica bem atento com aquela circunstância. Então, tanto é que às vezes quando a gente relembra aquilo emocionalmente, o nosso corpo começa a reagir, né? Mas ao mesmo tempo que a gente não consegue apagar, a gente pode reescrever e criar um repertório novo, trazer mais informações para aquela história. E aí o cérebro vai começando a lidar melhor com aquela cicatriz que estava aberta, né? Esse livro aqui do Augusto Cury, por acaso, eu comprei ele no aeroporto, né? Eu já tinha visto. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se já. Ele vendeu muito por causa dessa questão da ansiedade, né? Que viralizou, né? O aumento de pessoas com ansiedade no mundo cresceu muito. Esse livro acabou viralizando. Eu acabei comprando ele no aeroporto, uma viagem que ia fazer. Eu já tinha lido um livro do Augusto Cury no passado, acho que foi na adolescência, mais ou menos, ali, um que chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu gostei do livro também. Eu achei muito interessante esse livro de ansiedade, faz tempo que eu li esse livro aqui também, mas ele tinha essas ideias aqui interessantes. Aí, se tiver interesse, o link vai estar na descrição, para ficar mais fácil de pesquisar. Mas é importante entender essa ideia, que algumas coisas que a gente pode até chamar de traumas, né? Acabam ficando registrados na nossa memória. Então essas crenças limitantes podem ter uma raiz muito profunda. A gente vai ter que trabalhar de maneira mais intensa, né? E aí, alguns casos, até com psicólogo, psiquiatra, e até com um diagnóstico clínico, com remédio, alguma coisa assim, dependendo do grau e da situação que a pessoa passou, né? Um exemplo claro disso é, por exemplo, as pessoas que vieram de alguma guerra, né? E acabam vindo muito traumatizadas com tudo que elas enfrentaram lá. E aí precisa de um tratamento intenso ali para lidar com aquela situação. Mas um outro ponto que está relacionado com crenças limitantes e que muitas pessoas hoje estão tentando, mas não estão conseguindo, fazer exercício, fazer uma alimentação saudável, é emagrecer. Por que você não consegue emagrecer? Aí eu fiz esse vídeo com uma aula completa sobre por que você não consegue emagrecer e como emagrecer de maneira definitiva. E se você gosta desse conteúdo, lembre de se inscrever no canal, dar um like e a gente se encontra aí nesse próximo vídeo. Valeu!